Ouça agora o programa Fonte de Esperança, uma meditação diária sobre os problemas decorrentes do dia a dia. Áudio número 4 da série que tem como tema Tudo muda, pecado continua sendo pecado. O objetivo principal desta série é demonstrar biblicamente que mesmo depois de séculos de história da humanidade, permanece de maneira inalterada a afirmação e a conceituação por parte da Bíblia Sagrada que os múltiplos atos pecaminosos praticados por grande parte da humanidade nos dias atuais ainda são e sempre serão considerados por Deus como sendo pecados. No programa de hoje, detalharemos sobre o pecado em fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, versículo 9. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. O apóstolo Tiago define o pecado como sendo o ato de fazer acepção de pessoas. É uma definição tanto quanto que coletiva, sendo que ela é extensiva e abrangente a todos os indivíduos em todas as camadas da sociedade. Tiago foi bem objetivo em sua definição. Na citação temática do apóstolo, o fazer acepção de pessoas merece nota de uma análise mais reflexiva, tendo em vista que quando se faz acepção de alguém, se demonstra na prática o favoritismo e a parcialidade, causando desse modo desprezo ao mesmo e anulando o princípio bíblico de igualdade entre todos perante Deus. Há uma demonstração visível de parcialidade assumida por todo praticante desse tipo de pecado. Isso ocorre por meio da discriminação, da visível preferência e de um injusto favoritismo contra outrem. São inúmeras as razões alegadas para que o pecado seja cometido, por exemplo, por causa de vestuário, da etnia, da classe social e econômica, da reputação ou ainda tantos outros motivos. Habitualmente e de modo natural, toda pessoa é tendenciosa a observar, comentar, renegar ou assimilar a certos detalhes e as certas características existentes na outra pessoa. Quase todos os seres humanos, agindo sempre de modo inequívoco, julgam as aparências dos outros. E isso se faz por meio de uma segura e individual capacidade julgadora. Entendem e apreciam a concepção de que é sempre mais fácil favorecer e elogiar outras pessoas que tenham um modo de ser e o estilo de vida que lhe pareçam e pelos quais se identificam. Dentre os vários motivos que levam o homem à prática do pecado em fazer acepção de pessoas, o principal deles encontra-se embasado na valorização de uma árdua lógica comum do ter ou não ter. A exemplo de todos os mais graves pecados que são cometidos pelo homem, as consequências são evidentes e certas. Paulo escreve aos Colossenses capítulo 3, versículo 25, abre aspas, mas quem fizer agravo, receberá o agravo que fizer, fecha aspas. Por muitas vezes, a atitude humana de fazer acepção ao seu próximo é inerente a uma individualidade peculiar, somada a uma fraca formação moral. Elas se encontram contidas dentro do caráter humano, mas que se tornam explícitas através das más atitudes individuais.
Em relação ao contexto aceptivo, essas atitudes são prejulgadoras e condenatórias. Soma-se a isso uma fraca ou, em muitos casos, uma ausente comunhão entre o homem e Deus. Ausência esta que ofusca um melhor autoconhecimento, uma admissão humana de sua fragilidade e de suas limitações. Ofusca ainda os próprios e inúmeros defeitos que são geralmente iguais aos que podem ser até maiores que os defeitos da pessoa descriminalizada. Então, ouvintes, fica a dica: vamos seguir o exemplo do Mestre Jesus. Jesus considerava que todas as pessoas eram muito importantes para Deus e que as mesmas eram também pessoas muito carentes de ouvir o Evangelho. Jesus demonstrou na prática o verdadeiro amor ao próximo. Eleve o seu pensamento a Deus e vamos falar com Ele em oração. Majestoso e eterno Deus, Deus bendito e fiel, obrigado, Pai, por permitir a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário em favor de toda a humanidade. Isso demonstra um amor incondicional para com a humanidade. Pai, ajude-me, ó Deus, a cada dia amar o meu próximo, assim como Cristo me amou. Oro a Ti por minha vida, peço a Ti também, meu Senhor, por esta pessoa que ora juntamente comigo. Ajude ela, meu Deus, a amar o próximo, assim como Cristo nos amou. É a minha oração, é o meu pedido. Peço a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho amado, o nosso Salvador. Amém. Quando qualquer ser humano, e não importa os motivos, faz acepção de qualquer outra pessoa, biblicamente ele está cometendo pecado. As palavras do apóstolo Tiago ressaltam a afirmação de que o pecado em fazer acepção de pessoas continua sendo pecado. E ouvinte, tudo muda. Pecado continua sendo pecado. Você ouviu o programa Fonte de Esperança. Compartilhe esta mensagem com os seus amigos que também podem estar precisando de uma palavra como esta. Deus abençoe a sua vida. Se você queira receber áudios semelhantes a este, envie o seu contato pelo WhatsApp 62 98499 0001.